revisão de sistemas elétricos, conceitos iniciais, sistemas elétricos, a estrutura, toda aquela formação geral, o sistema brasileiro. Aí fizemos modelos, né, os modelos básicos que a gente precisa para modelar o sistema, para o fim de planejamento, gerador, a transformador, a linha de transmissão ou distribuição, a carga, diagrama de filagem, diagrama de impedância, PU, né? Chegamos até a matriz de admitância, que é o modelo preferencial que a gente usa para o modelo da rede elétrica, né? Como eu tinha falado, nossa disciplina aqui, ela vai ser aplicada diretamente do planejamento de sistemas elétricos. Aí o planejamento envolve aspectos da operação do sistema, e então, o planejamento da operação um dia à frente, um mês à frente, ou até a operação em tempo real, e envolve também o planejamento da expansão, né? Esses sistemas elétricos, eles vão ter que seguir também, eles vão ter que se expandir em termos de geração, facilidades de transmissão, distribuição, né? E transformação dos elementos básicos, para atender o crescimento das cargas, das demandas. Então, a gente também, a técnica que a gente vai ver, planejamento, ela atende esses segmentos todos. Planejamento da operação, planejamento da manutenção. Você vai fazer alguma intervenção no sistema que está em operação nesse momento. Eu quero fazer uma intervenção em um transformador, tem que tirar, desligar. Eu não posso chegar simplesmente e desligar, eu tenho que fazer um estudo prévio para verificar em que momento, né, eu posso, é mais adequado para mim fazer o desligamento, digamos, daquele ativo. Então, tudo isso é feito via estudos de planejamento usando a ferramenta Loadflow. Então, hoje a gente vai começar esse tópico, que é o tópico principal que a gente vai ver, né, na disciplina, e envolve um pouco de tudo isso que a gente viu até agora, essa revisão. Isso vai ser útil, né? Vai ser utilizado, e vamos acrescentar métodos de solução das equações. Hoje a gente vai montar um modelo matemático, basicamente, né, para a solução desse problema. E aí, então, essas equações, esse modelo matemático, a gente vai, então, resolver para achar as condições de operação, né, do sistema para cada condição que a gente impor, né, de carga e configuração. Então, aqui essa transparência aí que está aparecendo, cálculo digital de fluxo de carga. Aí, então, é cálculo digital. Obrigatoriamente, a gente trabalha com processamento computacional. E não tem como, né, a gente fazer a aplicação desses procedimentos usando um cálculo manual, né? Porque os sistemas são muito grandes, sistemas elétricos reais, são coisas de grande porte, então eu preciso de um suporte computacional, inclusive muito bom, né, para poder processar todas esses modelos de grande dimensão, a carga computacional significativa. Então, é sempre digital. E vocês, para fazer isso, vão ter, então, programas mesmo de computador que estão disponíveis no mercado, as empresas, distribuidoras, transmissoras, todas elas têm, né, programas. Tem um setor nessas empresas, né, que trata exclusivamente com essa ferramenta de fluxo de carga para o planejamento. Ou seja, a gente vai ver os fundamentos de tudo isso e fazer aplicações de tal forma que vocês, ao concluir esse tópico, né, vocês teriam condições de atuar numa empresa nesse segmento de planejamento, né, do sistema elétrico. Então, inicialmente a gente vai ver, então, o que é o problema do fluxo de carga, o que constitui o problema. Eu acho que numa das aulas iniciais a gente deu uma
rápida introdução ao problema de fluxo e carga, para vocês terem uma ideia do que a gente ia abordar. Então, hoje a gente vai mais formalmente estabelecer o problema em si. Então, o cálculo de fluxo de carga, também é conhecido como fluxo de potência de uma rede elétrica, né? Consiste na determinação do estado da rede. Então, aqui essa palavra estado da rede as condições aqui mínimas que a gente precisa para saber a operação da rede, como é que ela está. Ou seja, o estado elétrico da rede ele é bem definido pelas tensões, pelos valores das tensões em todos os nós da rede, ou seja, em todas as subestações, em todos os barramentos elétricos. Então, na verdade, o que a gente vai essencialmente fazer é calcular tensões em todos os nós da rede via essa rotina de fluxo de carga. E a partir das tensões calculadas, a gente calcula as outras coisas agregadas, como a partir das tensões eu posso calcular os fluxos de potência ativa, potência reativa, em todos os ramos, né? Em todos os trechos, em todas as linhas. Aí, então, para fazer esse estudo, eu preciso dar algumas condições iniciais. Então, para fazer um estudo desse, de definir um ponto de operação para o sistema elétrico, eu preciso informar quais são as restrições operativas que eu tenho que respeitar. Um sistema elétrico, as variáveis elétricas não podem assumir qualquer valor, elas são restritas. Por exemplo, as tensões. Vou calcular a tensão, mas se eu encontrar uma tensão baixa ou uma tensão muito alta, não vai servir, não vou operar. Então, uma solução de fluxo de carga, ela tem que respeitar as restrições naturais, né, das variáveis envolvidas em um sistema elétrico real. Então, são importantes as restrições. E eu tenho que saber também a carga elétrica que eu vou atender, para mim saber quanto eu tenho que gerar e transmitir, distribuir. E preciso saber o que eu tenho para fazer isso, ou seja, a configuração topológica da rede. Essa configuração topológica é dizer o que está ligado e desligado. Então, tem uma rede elétrica, aí, então, eu vou fazer um estudo para essa topologia, para essa configuração que está no momento. Pode ter algumas coisas desligadas e outras que estão ativas. Então, essencialmente, fazer um estudo de fluxo de carga é isso, né? Calcular as tensões elétricas em todos os nós da rede e, a partir daí, as outras variáveis de interesse, como fluxos de potência, correntes, as perdas que tem, né, ativa e reativa, tudo, né? E eu tenho que saber para isso, então, quais são as restrições operativas, qual é a carga elétrica e qual é a rede elétrica, qual é a configuração ativa que está ligado, no caso, da rede elétrica, tá? Aqui é um exemplo de uma coisa que caracteriza isso. Então, é um sistema pequeno, tem aqui uma usina, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma barra aqui que chama de barra infinita, Infinite Bus. Ela representa, na verdade, aqui um grande sistema elétrico que está ligado a esse sistema menor aqui. É um sistema desse porte pequeno, ele está ligado aqui num sistema muito grande, e nesse caso a gente chama de barra infinita, esse sistema grande, onde a tensão dele não altera aqui nessa barra, o sistema pequeno aqui não afeta a tensão desse sistema grande. Então, mais ou menos isso. Aí aqui está mostrando o resultado de um estudo, digamos, de fluxo de carga, onde eu tenho aqui as tensões, todas as tensões calculadas, os valores das tensões em módulo e fase, porque a tensão é um complexo. Pode ver aqui que essa usina geradora, ela está operando nessa subestação 5 aqui, que é um barramento, né, com 1 PU e 28,26 graus elétricos, né? Então, a tensão é isso, 1 PU e 28 graus elétricos. Só que como está em PU, né,
não foi informado a tensão verdadeira, qual é o nível de tensão em kV, tá? Então, tem que ser informada a base para a gente saber. Bom, aqui eu tenho, então, um transformador e aqui tem a subestação de saída, né, da usina aqui, onde eu tenho nesse barramento de saída a tensão calculada a 1.034 PU e com 24 graus. Aí segue isso aqui numa linha de transmissão que está transmitindo 500 megawatts, 560 MVA, e essa corrente, né? 625 amperes. Chega numa subestação mais à frente, onde a tensão da subestação é 1.05 e o ângulo é 13,95. Aqui eu tenho um compensador síncrono, que é um equipamento utilizado para injetar reativo na rede, para compensar, ou injetar reativo ou absorver reativo. Então, o compensador síncrono é um equipamento rotativo, né? Tipo uma máquina síncrona. Ele trabalha de forma contínua, ou tipo capacitor injetando potência reativa na rede, ou tipo reator absorvendo ou retirando o reativo da rede, para poder manter a tensão aqui num valor estabelecido. Mas à frente tem outra subestação, que a tensão calculada foi isso aqui, 1,025, 4 graus. E aí se conecta com esse barramento infinito, né? Então, aquele conceito que a gente viu uma das aulas anteriores, para que lado flui a potência ativa, por exemplo? Aí aqui tem uma indicação aqui do fluxo, já a direção do fluxo é essa. A gente sabe que vai do ângulo maior para o menor, então pode ver que o ângulo maior é esse, 28 graus, depois esse ângulo aqui é menor, 24, então obrigatoriamente a potência ativa está fluindo nessa direção. Aí dessa barra aparece a mesma coisa, isso aqui é 24 graus, aqui é 13, menor, aqui é menor ainda, então vai sempre nessa direção e vai entrar essa usina aqui, está injetando, na verdade, potência nesse sistema grande aqui, que é uma barra infinita, né? Porque aqui a tensão é 1 PU e a fase é 0. Então, né, em relação a esses ângulos todos, esse ângulo aqui é o menor. Então, a diferença angular que faz, né, com o fluxo. Tá? Aí o reativo também vai da tensão de módulo maior para menor, né? Aquela coisa que a gente viu. Então, aqui é um exemplo de resultados de um estudo desse, de fluxo de carga. Então, a gente vai fazer a modelagem do sistema elétrico como um todo, e a partir dessa modelagem, a gente vai resolver essas equações e obter resultados dessa forma. Esses resultados que a gente obtém, então, eles caracterizam uma condição de operação, né, que essa rede está submetida, que é dada por restrições operativas, que eu digo, extensões, não pode variar, só pode variar entre tanto e tanto. O carregamento da linha não pode ultrapassar a sua capacidade, e assim por diante. Então, tem todas essas informações. E eu tenho que saber também o que está ligado, que é a configuração topológica. Então, nesse caso aqui, a topologia é isso aqui, está tudo, esses elementos que estão ligados. Aí, o que não está ligado não aparece aqui, no caso, né? Poderia ter uma linha para cá, mas não está participando do estudo, porque deve estar desligado, se fosse o caso, tá? Então, é isso que precisa para rodar um load flow, né? Essas condições iniciais aqui. Bom, aí o estudo, para que ele serve, esse estudo? Como eu já falei, essencialmente para planejamento. Planejamento da operação, planejamento da expansão. Então, esse planejamento, aqui dá um quadro, esse quadro aqui é mais ou menos para mostrar, caracterizando as constantes de tempo típicas dos estudos elétricos, dos sistemas elétricos. O sistema elétrico, ele envolve constante de tempo, assim, muito variada. Tem estudos, se for trabalhar com transitórios eletromagnéticos, esse fenômeno de transitórios eletromagnéticos, ele advém, por exemplo, de descarga atmosférica. Cai um raio, uma descarga atmosférica em cima da rede. Aí vai propagar esses fenômenos, né,
transitórios, frentes de ondas, e se dissipa em pouco tempo. Então, o tempo típico para esses estudos de transitórios é assim, de 10 a menos 3 segundos, ou seja, microsegundo, né? Seria a faixa de interesse. Então, para fazer estudo nessa faixa, são outros modelos. Aí depois, se cai uma descarga atmosférica numa linha, os primeiros fenômenos são chamados eletromagnéticos, são fenômenos de campo, né? Campo elétrico e campo magnético, e não tem inércia, né? Aí, persistindo, digamos, problemas, né, eu posso criar transitórios eletromecânicos. Eu tenho, por exemplo, na sequência de uma descarga, por exemplo, eu posso acelerar minhas máquinas. Então, os transitórios eletromecânicos já envolvem massas, né? Geradores de grande porte. Então, tem inércia. Aí, então, já são transitórios menores, na faixa de 10 a menos 1 segundo, 0,1 segundo, né? E assim vai, só para mostrar, caracterizar que, dependendo da faixa de constante aqui, tem várias aplicações de estudo. E o nosso caso, a gente está no planejamento, está bem aqui, né? Tipicamente, nossos estudos de fluxo de carga, eles são multiplicados nessas faixas de semanas, meses, anos, e até assim, a longo prazo, quando a gente faz planejamento da expansão do sistema elétrico, é típico trabalhar de 5 a 20 anos à frente, né? Projetando a expansão desse sistema, ou seja, quanto eu vou ter de geração a 5 a 20 anos, aí projeta-se as novas usinas, novas fontes geradoras, novas linhas de transmissão, novas transformadores, tudo, né? Para atender uma carga, uma demanda que a gente faz a previsão dela. A previsão dessa demanda a longo prazo vai se basear em vários aspectos, né? Programas de governo, né? Crescimento populacional, interesse, né? Econômico que tem numa região, assim, expansão econômica, social, etc. Então, tudo isso vai orientar a uma previsão da carga no futuro e aí dispara os estudos de fluxo de carga para saber como atendê-la, né? Então, mas fora isso aqui, a gente também usa o estudo de fluxo de carga para condições iniciais de outros estudos. Aí um deles, por exemplo, se for estudar a segurança do sistema elétrico, ou seja, quero avaliar a segurança da operação de um sistema elétrico, é saber se está tudo seguro, a condição de operação está ok. Então, eu preciso partir de um ponto de operação. Então, eu preciso rodar inicialmente um estudo de fluxo de carga para me dar a condição inicial, acima da qual eu vou analisar contingências. Então, no trabalho de vocês, que eu vou passar, eles vão fazer muito isso, análise de contingência. Ou seja, é dado um sistema elétrico, aí eu vou provocar alguns possíveis defeitos, né, ou manobras, que a gente chama de contingência, e vocês vão analisar a segurança do sistema. Ver, se eu perder essa linha, se eu desligar essa linha, nessa condição de operação que eu estou agora, vai ter problema? Aí você vai rodar um load flow, e se não, dessa condição operacional, se eu desligar essa linha, vai ficar tudo bem, dá para operar, basta fazer uma regulação disso daquilo. Ou então vai dizer, não dá, eu teria que, para me desligar essa linha, eu tenho que fazer tal medida de correção, tem que fazer algum ajuste para poder fazer com que o sistema fique seguro, o sistema opere com segurança. Então é isso. Então o load flow ele serve para quase tudo, né? Como base de outros estudos, da condição inicial de outros estudos, como estabilidade, etc. Tá? Então, dada essa contextualização inicial aí, para que serve o load flow, vamos ver como é que se formula matematicamente o modelo aí, né? Então, seria a formulação matemática do problema de fluxo de carga. Então, aqui uma rede genérica aí.
onde eu tenho aqui geração, né? Provavelmente pode ser usinas. Aí eu tenho aqui destacado um nó elétrico qualquer, um nó I. A gente já sabe que um nó elétrico é aquele ponto de conexão entre dois elementos do sistema elétrico, né? Aqui no caso esse nó aqui eu tenho por esse lado a geração, e por esse outro lado eu tenho linhas, né? E para cá, por exemplo, eu tenho cargas penduradas, né? São cargas, pode ver. Então, o nó, ele é um ponto de conexão de todos os elementos aí, daqueles elementos que estão chegando e saindo daquele ponto. Então, o nó elétrico para a gente é o ponto de partida para modelar o nosso sistema elétrico com essa finalidade de estudo de fluxo de carga. Aí, o que a gente modela aqui? Potência. Então, eu faço um balanço de potência no nó, que é o seguinte: eu tenho geração, tenho consumo, e da geração extraindo o consumo sobra uma potência que eu transmito. Então, é o que está dizendo aqui, que a parcela de geração de energia, nesse caso aqui desse nó, deve estar vindo desse trecho aqui, que são as usinas. E aqui eu tenho, né, ela vai ser igual, então, aqui eu tenho de consumo local, então posso ter uma carga pendurada aqui, nesse nó, uma subestação aqui, né? Aí vai consumir uma certa energia, aí vai sobrar uma outra energia, que é essa transmitida, ST, e essa energia, então, é o que vai para o resto do sistema, para as linhas, tudo. E assim vai, cada nó elétrico, do sistema elétrico, ele vai ter sempre esse balanço, onde fisicamente, muitas vezes, não tem a geração, nem pode ter a carga, pode ser só uma transmissão. Então, genericamente é isso, que no nó elétrico, geração menos carga, menos a potência transmitida é igual a zero, ou que a potência gerada é igual à potência consumida mais a potência transmitida. Só que isso aqui é complexo. Então, é uma potência aparente. E MVA, KVA, etc. Aí, o que a gente faz? Nossos problemas, a gente evita trabalhar, né, com complexo, né? Então, a gente divide a potência complexa numa parte real, que é a potência ativa, numa parte complexa, imaginária, que é a potência reativa. E com isso eu estabeleço duas equações de balanço em vez de uma só. Então, teria um balanço de potência ativa. A potência ativa gerada vai ser igual à potência ativa consumida, mais a potência ativa transmitida. Lembrando que transmitida, tudo que sai desse nó aí, na direção das outras subestações, né? A gente viu aqui, ó, a potência transmitida ela vai para essa linha para algum lugar, vai para essa linha para outro lugar, e assim por diante. Quantas estiverem aqui. É tudo que flui. Então, na verdade, essa potência transmitida ativa e potência transmitida reativa, ela vai ser constituída de um somatório de fluxos, né? Tem um fluxo nessa linha, tem um fluxo nessa outra, e etc. Então, todos estão saindo aqui da barra aí. Então, a soma de todos eles vai dar essa transmissão aqui. Então, olha, só tenho duas equações para um sistema com N subestações, ou N barras, ou N nós, a gente vai ter duas N equações. Esse nosso problema tipicamente é assim. Cada nó elétrico eu consigo escrever duas equações. Então, se eu tiver um sistema de dimensão 1000, eu vou ter 2000 equações para resolver simultaneamente, né? As equações de balanço, a gente vai resolver simultaneamente. O negócio aqui, eu vou ter que detalhar algumas coisas, né? O que foi que nós detalhamos? Foi a potência transmitida. Quando a gente criou um modelo para transmissão de potência na linha de transmissão, no transformador, que são os elementos da rede, essa potência transmitida, que é a soma dos fluxos, né, ela vai dar uma expressão em seno e cosseno, vocês lembram? Então aquela expressão em seno e cosseno ela vem para cá. Aí já vai tornar essa equação de balanço uma coisa mais complexa, né? Não é tão simples assim, uma coisa não linear.
que é o que a gente vai lembrar agora aqui, né? Lembra que para transmitir potência de um ponto a outro, de uma barra I para uma barra K, por exemplo, eu uso na linha de transmissão um modelo Pi. Então, o modelo Pi, vocês lembrarem, a gente já fez, eu estou modelando um meio de transmissão, que é uma linha de transmissão, que é uma linha de distribuição, tá? É um trecho. E o modelo também é muito parecido com um transformador que eu tenho em primário e secundário, para transmitir de um ponto a outro a potência. A gente segue, então, esse modelinho, né? Onde a injeção de potência ativa, a potência complexa aqui, do I para o J, tem duas parcelas, que é a potência ativa, transmitida no trecho, mais a potência reativa. Que a gente já tinha visto que pode ser obtido isso pela operação aqui, né, da tensão, fasor de tensão pelo fasor decorrente, injetada, conjugada. Essa aqui é a expressão geral da potência complexa. Então, lá nós fizemos a dedução do modelo Pi, obtendo essa corrente de I para K, que tem duas parcelas. Tem uma parcela em paralelo, que é a shunt, devido ao efeito capacitivo, e tem uma parcela série, que é na impedância série da linha. Então, está aqui. Ela tem duas parcelas. Aí eu vou só escrever essas parcelas. Então, a parcela série, essa que passa na impedância, ela é dada pela tensão antes da impedância aqui, e a tensão é I, né? A tensão I está bem aqui, em cima, né? Está aqui, antes. E a tensão depois, dividido pela própria impedância. Isso é a corrente que circula nessa impedância. E esse trecho aqui é diretamente, como é uma admitância, é a tensão a qual ela está submetida, vezes a própria admitância. Aí, substituindo essas parcelas aqui, fazendo o conjugado, a gente vai dar aquelas expressões que a gente já tinha calculado. Então, o IK é duas parcelas somadas. Aí, quando a gente põe lá na expressão, que é essa daqui, faz todas as simplificações, divide em potência ativa e potência reativa, a gente chega finalmente ao fluxo de potência ativa entre I e K, é uma expressão desse tipo, onde eu tenho aqui os módulos das tensões nos dois barramentos, né, VI e VK. Tenho aqui um delta IK, que nada mais é do que a diferença angular da tensão na barra I, o ângulo da tensão na barra I, menos o ângulo da tensão na barra K. Então, a gente representa por delta IK. Você pode ver que as tensões aqui, ó, complexas, elas são módulo e fase, né, tá? Isso aqui tudo já vimos. E tem esses elementos aqui, G pequeno, B pequeno e K, que são as condutâncias e susceptâncias sérias. Tem esse elemento B sozinho aqui, que é a shunt, devido ao efeito capacitivo. Tá. Então é importante a gente observar aqui que o número pequeno aqui, ó, o parâmetro pequeno, é um parâmetro físico, é um valor realmente que está associado ao meio de condução, ou seja, o cabo que está sendo usado aqui. Esse cabo tem uma resistência, né, tem uma reatância, né, a gente já viu, e então é uma coisa física, o valor de projeto lá está lá, depende da bitola, depende do material, etc, etc. Mas, quando você vai trabalhar com sistema grandão, sistema elétrico como um todo, com várias linhas, vários transformadores, tudo interconectado, montando um sistema elétrico, eu vou trabalhar com um modelo matricial. Aí é uma matriz que vai me representar a rede elétrica como um todo. Então, o que eu tenho que fazer é montar essas equações de fluxo, de ir para cá, ativo e reativo, em função dos elementos matriciais e não dos elementos físicos. Por quê? Eu preciso de uma relação mais geral, mais sistemática, para tratar qualquer sistema elétrico. Qualquer sistema elétrico, eu monto uma matriz, pronto, já tenho o modelo dele. Então, as equações aqui de fluxo têm que estar em função
dos elementos matriciais. É isso que a gente faz aqui. Professor? Oi? O senhor poderia repetir, por favor, o que significa essas variáveis B e K, G e K e o delta e K? Por favor, essas três. Pois é, então, o que é o G e K? É a condutância, né? Série. Tu tens uma linha de transmissão aqui. A linha de transmissão, ela tem resistência, né, que a gente viu, e tem indutância, que vai gerar, então, a reatância indutiva dela, que é isso aqui. A gente fez, lá quando derivou o modelo da linha de transmissão, a gente derivou baseado na indutância, a gente viu como é que criava a indutância e a capacitância. E tinha o efeito resistivo devido, então, ao condutor, que é o cobre, o alumínio, etc. O G é uma susceptância, né? E a definição. Como eu trabalho aqui com impedância da R mais JX, mas se eu, em vez de usar a impedância, usar a admitância, vai ser, então, 1 sobre Z, né? Eu posso tanto fazer uso de uma representação ou de outra. Posso usar impedâncias. Se eu não quiser usar impedância, eu faço 1 sobre Z, que é a admitância. E vai ser 1 sobre todo esse negócio aqui. Aí, quando eu faço a manipulação disso, eu vou definir o G, né, que é a condutância, né, e o B e K, que é a acceptância. Isso aí está numa transferência bem antiga. Não sei se tu lembra. Não sei se daria para ver isso ainda. Era de outro bloco de coisa de PowerPoint. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí tem que ir lá no arquivo para ver se... Admitância, lista, introduction, está aqui, Introduction Power System Analysis. Se abrir aí. Obrigada, professor. Realmente não lembrava dessa. Obrigada, professor. Realmente não lembrava dessas variáveis. Não, mas agora eu já abri aqui, tu vai ter que vir aqui. Vai lembrar lá. Nas primeiras aulas, aqui está lá no... deixa eu ver aqui. É quando faz o modelo Pi da linha. Modelo Pi da linha. Aqui, ó. Essa aqui, é isso. Depois disso, a gente chegou à indutância, capacitância, aqui, ó. Aí, a partir daqui, a gente fez uma definição. Os elementos da linha, eles são o elemento série, que é a impedância, que tem uma resistência e uma reatância. E tem o elemento shunt, que é dado por uma condutância G. Aqui é uma admitância, né? Então, ela tem uma condutância mais uma susceptância. Aí eu posso, esse elemento série, eu posso modelar como admitância, sendo 1 sobre, né? 1 sobre a impedância. Aí que resulta aquele outro G e K e B e K. Que é isso aqui, ó. Eu posso definir a admitância série do trecho de km como sendo a impedância invertida, 1 sobre a impedância. Aí isso, uma admitância sempre tem uma condutância mais uma susceptância. Como uma impedância sempre tem uma resistência mais uma reatância. Tá? Isso aqui é o elemento direto, né? Então, quando eu faço essa operação, olha, 1 sobre o ZKM, está aqui, ó, 1 sobre o ZKM, então fazer 1 sobre RKM mais JKM, que é a impedância, que aí eu vou multiplicar o RKM menos JXKM e dividir por RKM menos JXKM. Quando eu faço essa operação, eu não alterei nada, porque dá 1, né? Se eu dividir aqui 1 pelo outro, dá 1. Então, estou multiplicando esse fator por 1. Mas aí, quando eu operar aqui, vai dar RKM, que é esse fator, e aqui embaixo vai dar R quadrado x quadrado. Depois vai dar menos JXKM, aqui embaixo
R quadrado, X quadrado. Então, isso aqui que é uma admitância. Então, com isso, eu identifico que o G é essa parcela aqui. O G é sério nessa parcela. Então, GKM é RKM sobre essa operação, RKM, XKM. E o B é XKM, RKM quadrado, XKM quadrado. Então, com isso, eu tenho uma condutância aqui, né? E ela tem um efeito de resistivo, tem uma resistência. E uma susceptância que está associado com a reatância indutiva da linha. Isso são os elementos sérios, tá? É isso que está sendo usado lá, naquele momento. Tem elementos paralelos também, próximos a esses? É? Você está dizendo que são elementos sérios. Tem também elementos em paralelo, essas formas? Tem, porque aqui, ó, aqui nessa linha, nesse modelo, esse elemento aqui, ele é shunt, é paralelo ao shunt. Então, ele é entendido como sendo uma admitância shunt. É um Y, né? E onde é definido pelo G, que é a condutância, né? E mais o B, que é a susceptância. Isso aqui, tipicamente, é shunt. Por isso que ele é associado ao efeito capacitivo, porque o que aparece aqui é um negócio desse aqui, onde eu tenho um capacitor em paralelo com uma condutância, para representar esse efeito, né, que as linhas têm, efeito capacitivo delas. Aqui, olha, se tiver uma tensão, bem aqui, tem uma tensão no nó elétrico aqui, seria um barramento elétrico de uma subestação. E aqui é o solo, a linha é aérea. Então, tu tem aqui um ponto, aqui no Guamá da Eletronorte, tem outro ponto lá na Selpa, em outra subestação, chegando, uma linha aérea. Isso aqui está energizado. O que vai aparecer? Esse aqui tem, digamos, 138 kV, isso aqui. Aqui o solo, quanto é que é? Zero. Então, tu tem o quê? Um campo elétrico aqui, né? Tem um gradiente potencial, tem um campo elétrico associado. Ou seja, aí a linha que está estendida aqui, ela faz, na verdade, tipo tu pode pensar tipo uma placa de um capacitor aqui. Tu tem um negócio aqui estendido que está com uma tensão definida, que é a tensão aqui dessa linha, e está suspenso em relação ao solo, que a tensão é zero. Então tem um efeito capacitivo, tu tem um campo elétrico aqui, então tem carga elétrica aqui, então tem efeito capacitivo, que é isso aqui. Então estou dizendo que essa linha tem esse efeito capacitivo que pode ser significativo, que se essas tensões forem muito elevadas, esse efeito de capacitor é significativo, então ele vai mexer nas tensões, ele pode alterar as tensões da linha, pode aumentar, entendeu? Então ele é um elemento shunt, é um elemento que a gente chama de susceptância mesmo, circuito elétrico lá, susceptância. E esse outro aqui é para perdas, né? É tipo resistência. Então, ele representa perdas. Quais são as perdas que eu teria aqui com esse efeito de ir para o meio ambiente? Seriam as perdas que eu vou ter nos isoladores. Aqui tem uma torre, por exemplo, que a linha ela é conectada à torre através de isoladores que vão ter algumas perdas, né, de energia ali. Material polímero, outras coisas lá, vidro, não sei o que, mas há umas perdas aqui de energia, eu represento por isso. E também a linha de transmissão, dependendo do nível de tensão que ela trabalha, se for uma linha muito tensão elevada, 500 kV, é um campo muito intenso que tem, um campo elétrico intenso dela em relação aqui ao Sol. Então, em torno da linha, 500 kV, por exemplo, ou 230, vai haver uma ionização do ar, né? Que o ar é isolante? Mas até um certo grau. Se eu submeter o ar aqui em torno da linha a uma tensão muito elevada, cria-se um gradiente de potencial, que é
o KV, os quilovolts por centímetro. Se esse KV por centímetro, que representa a rigidez dielétrica do ar, for rompida, aí vai dissipar energia, que a gente chama de efeito corona. Então, na verdade, há perdas aqui que a gente representa como sendo essas perdas chantes aqui para o meio ambiente. Tá? Então, na verdade, esse elemento é uma admitância que representa essas duas coisas, efeito capacitivo e essas perdas para o meio ambiente. Mais uma impedância, que é essa aqui que é séria. Por que é séria? É que o efeito da circulação da corrente do condutor. Quando vai circular a corrente aqui, vai de um ponto para o outro, ela vai encontrar uma resistência do material, que é a resistência mesmo. E dependendo da estrutura de torre, vai ter uma indutância que dá a reatância indutiva. É uma coisa séria mesmo. Só que muitas vezes é melhor trabalhar com 1 sobre Z do que o Z direto. Aí com isso eu posso ter também a admitância séria, em vez de ser só shunt, a admitância séria. Que seria, por definição, essa operação que vai dar isso aqui, tá? Então, esse é o modelo. Esse é o modelo da linha que a gente usou lá. Né? Vamos voltar aqui. Está aqui. Opa. Estamos nesse aqui. Né? Estava aqui, né? Nesse aqui do... Na verdade, a gente estava aqui, aí estava escrevendo a determinação do fluxo da linha, basicamente revendo aquilo lá. Aí que deu essas equações que a gente já tinha visto lá, onde esse G aqui e o B é os elementos série, e esse B sem nada aqui é aquele shunt. B shunt. E aí, o que eu estava destacando aqui é que a gente vai ter que substituir esses elementos série aqui, né? O G e o B, por elementos matriciais, já que eu trabalhar um sistema elétrico de grande porte, eu vou trabalhar com a matriz, não com os trechozinhos individuais. E a gente já montou a matriz de admitância na outra aula, a gente sabe que os elementos da matriz de admitância estão diretamente ligados com os elementos físicos. Por exemplo, o elemento da diagonal dela, de uma barra, se eu tiver a barra aí, eu vou ter o elemento Y e I, né? E é um GI mais um JBI. Aí o que é o G e I? A soma de todas as condutâncias ligadas lá. E o BI, mesma coisa. Então, a gente vai ter esse modelo que a gente já viu, que é formulação matricial, onde a matriz da admitância é a tal da matriz que a gente usa para representar a rede elétrica, que ela é dada, então, uma relação entre a injeção de corrente e as tensões nodais. Aí eu sei que os elementos da minha matriz, por exemplo, um elemento I, Y e I, que é formado pela condutância G e I, aqui é maiúsculo porque é matricial, mas JBI é igual à somatória dos elementos físicos. Então, para mim ter o elemento matricial GI, eu vou somar todos os elementos físicos, GIK mais JBIK, que estão ligados nesse nó. Então, vai ser GIK de K valendo de 1 a N, né? Quantos tiverem lá ligados. E a mesma coisa, né? Que o Y e J, que é os elementos fora da diagonal, eles são dados pelas condutâncias GJ mais BIJ, que é o negativo do valor físico. Isso para um nó diferente do outro, claro. Então, esse aqui é o princípio de construção da matriz Y. Então, como eu estou lá com as equações em elementos físicos aqui, ó, se eu quiser substituir por um elemento matricial, aquele G grandão, seria menos, né? Aqui a gente viu que ele como é que é, aqui é fora da diagonal, é GIK, passaria a ser menos. GIK grandão, aqui também menos GIK grandão.
menos BK grandão, assim por diante. Então, é fácil de substituir o elemento físico pelo elemento matricial, trocando o sinal. É isso que está interessando aqui. E também eu sei que eu vou fazer a potência transmitida que a gente viu para a equação de balanço. A equação de balanço é essa daqui, ó. Equação de balanço. Eu quero uma expressão para a potência transmitida, que era dada pela soma de todos os fluxos que saem do nó I, né? Fluem todas as linhas. Então vai dar um somatório ali, ó. Vai parecer um somatório. A potência transmitida a partir do nó I é a soma do fluxo nessa linha, do fluxo nessa outra, nessa outra. É a somatória de P e K. É a mesma coisa reativa. E aí, o que acontece? Os elementos da diagonal, ó, já é esse somatório, né? Essas coisas lá. Então, no final, quando eu substituir, vai ficar uma coisa assim. E os elementos da diagonal é a soma dos elementos físicos que estão conectados a esse nó I, tanto para G quanto para B. E os elementos fora da diagonal é o negativo dos físicos. Então, aí eu posso substituir, então, os elementos físicos, GI e BI, GIK e BIK, pelos grandão aqui, né, que são os matriciais. E vai resultar essa expressão. A potência transmitida do nó I para o nó K vai ser VI, somatório, VK, aí eu vou ter GIK cosseno, mais BIK seno. Onde agora a diferença é que esse G aqui é da matriz. Esse B aqui é da matriz. Aí, então, olha só a facilidade dessa expressão. Se eu pegar um sistema elétrico enorme, né, um sistema da rede metropolitana da CEL, aí eu vou montar uma matriz, a admitância, para representar essa rede elétrica. Eu tendo a matriz dessa rede elétrica toda, eu posso fazer o load flow, posso rodar o fluxo de carga, porque o modelo já está pronto. Para cada subestação que for trabalhado, eu já tenho estabelecido, né, os valores matriciais dos trechos todos aqui. É só tirar da matriz direto, não me preocupo mais individualmente, né, com cada um deles. Então fica uma abordagem sistemática. Então essa é a expressão final que a gente estava procurando para a potência transmitida. Então, com isso, as equações de balanço original que a gente tinha lá, que era a potência gerada, menos a potência consumida, menos a transmitida igual a zero, fica assim. Tá? A gente estava com uma expressão simplificada, era essa aqui, ó. A potência gerada, menos a... Se eu colocar tudo para um lado só, fica potência gerada, menos a consumida, menos a transmitida igual a zero. Aí, o que eu fiz? Eu fui achar uma expressão para a potência transmitida a partir de um nó qualquer desse, e resultou, então, naquela somatória, né, que na verdade a transmitida é uma somatória, e incluir nas expressões os valores da matriz, porque eu tinha uma expressão de um fluxo. Eu tinha derivado no modelo P a expressão para o fluxo de uma potência só, né, entre um trecho e K. Aí, essa expressão aqui estava em função dos valores físicos. Como eu quero a somatória de todas, aí eu vou substituir os elementos matriciais, aí vai resultar, né, essas expressões finais. Tá? Então, bom, finalmente, o que a gente vai fazer é trabalhar com essa equação, sempre, né? Então, aqui é um balanço potência ativa e o balanço potência reativa no nó elétrico I. Como o sistema tem N nós elétricos, então vou ter duas N equações dessas aqui para resolver no meu load flow, no meu fluxo de carga. Aí qual é a dificuldade de resolver um negócio desse aqui? Essa expressão, primeira coisa, não tem dinâmica envolvida, não tem tempo aqui no meio, né? Não tem tempo. A variável tempo não está presente. Então quer dizer o quê? Isso aqui é uma coisa algébrica, uma expressão algébrica.
E aí, nulamente, né, é igual a zero aqui. Então, a solução disso vai significar que eu tenho que extrair as raízes dessa equação. Então, vou calcular aqui as raízes. Então, para uma condição igual a zero, eu vou ter uma raiz aqui, né? Uma raiz que vai dar isso. É isso que a gente vai buscar. O fluxo de carga, na verdade, é um procedimento de calcular as raízes dessas equações, só que simultâneo, né? De tal forma que eu me defino um ponto de operação. Então, cada solução desse conjunto define um ponto de operação para o sistema elétrico que veio, esse ponto de operação veio dos balanços de energia em cada nó elétrico. Então, foi dado um ponto de operação, eu tenho as equações de balanço em cada nó elétrico. Aí eu vou fazer a solução simultânea de todos esses balanços, todas essas equações. Então, a solução que eu obtiver em termos das tensões e dos ângulos, vai atender a todos os balanços simultaneamente. Então, representa um ponto de operação. Entendeu? É isso que a gente vai buscar. Dificuldade. São equações não lineares aqui. Eu não tenho solução analítica. Ninguém consegue solução analítica para essas equações de balanço. Aí, se não tem solução analítica fechada, eu vou usar um processo iterativo. Então, os métodos iterativos de solução, eles partem de um ponto inicial, do chute inicial, digamos, e vou achando a cada nova iteração a atualização desse valor. E ao longo do processo iterativo, eu vejo se eu estou convergindo, ou seja, se a diferença entre duas soluções sucessivas está dentro de uma tolerância, está reduzindo ali o erro, né? Isso acontecendo, está dentro de uma tolerância. Para mim, cheguei na solução numérica, né, do negócio lá. Então, nosso problema de fluxo de carga é só isso, né? A gente vai achar raízes de equações algébricas não lineares usando um processo iterativo, método iterativo, que tem alguns aí que vocês conhecem. Conhece o método de Newton, método de Newton-Raphson, né? Foi usado para isso, método de Gauss. Então, esses métodos, eles são a base dos métodos de solução do load flow, a gente vai ver. Então, agora tem um problema. Eu já sei quais são as equações que eu vou resolver. Então, vamos agora estabelecer essas equações para todo o sistema elétrico. Então, o que acontece é que eu preciso calcular, né, as tensões. A solução básica do load flow é calcular essas duas coisas, né? A tensão módulo e a fase dela em cada barra dessa nó elétrica. Só que uma barra elétrica dessa, a gente viu nas equações, tá aqui as equações de balanço, né? Ela envolve não só essas duas variáveis, ela envolve potência gerada ativa, potência consumida ativa. Aí tem aqui as tensões, tudo bem, e os ângulos. Aí depois tem, mesma coisa, potência gerada reativa, potência gerada, a potência consumida reativa, aí tá as duas variáveis, módulo e fase da tensão. Então, na verdade, eu tenho quantas variáveis aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Então, em princípio, eu tenho 6 grandezas que definem o nó elétrico. Mas eu só tenho 2 equações. Só posso escrever 2 equações. Então, se eu quiser calcular tudo isso, não dá. Não dá porque só tenho 2 equações, não dá para calcular 6 coisas. Mas, vocês viram que no começo do problema de fluxo de carga, a gente disse que algumas coisas eram fornecidas. Então, o que é fornecido aqui? É conhecido. Era conhecida a topologia, etc., tá? As condições operacionais e a carga. Então, essas duas aqui eu conheço sempre. Faz parte do problema. Aí se eu conheço essas duas, então eu reduzi o meu problema um pouquinho. E aí ficaram 4
Aí fiquei com 4 variáveis a ser obtidas para cada nó, que é a tensão módulo e fase, a potência ativa e reativa gerada. Ainda não resolveu, porque só tenho 2 equações e tenho que calcular 4 coisas. Então, essa é a questão do problema de fluxo de carga. Inicialmente, ele é indeterminado. Do jeito que é escrito matematicamente, tá aqui, a gente conseguiu esse modelo, do jeito que ele é concebido aí, matematicamente, ele está indeterminado, não resolve mesmo, não tem como. Aí, então, aí você tem que partir para outras considerações. Aí, quais são as considerações que se faz para tirar essa indeterminação? Aí tem que fazer algumas considerações do aspecto da engenharia mesmo, do sistema, né? Considerações mais práticas, né? Que reflitam características do sistema, características operacionais, estruturais do sistema elétrico. Então, em cima disso que a gente vai fazer, tentar levantar essa indeterminação. Então, o problema não é só matemática que a gente viu. Essa matemática não se resolveria. Então, é o que vamos ver agora, né? Tornando determinado o problema indeterminado do fluxo de carga. Então, a gente viu já que as cargas ativa e reativa são sempre conhecidas na formulação do problema de fluxo de carga. Mas a gente falou também que, mesmo assim, ainda tem-se 4 incógnitas por barra para serem calculadas, com somente 2 equações de balanço, que é impossível. Aí, então, aquilo que eu falei das considerações da engenharia, né, do problema aí, é que vai valer. Então, para levantar a indeterminação, define-se o seguinte tipo de barras por nós elétricos. Então, para tornar possível a solução, a gente cria um tipo de barra chamado referência, um tipo de barra chamada PV e um tipo de barra chamada PP. Aí a primeira barra é essa, barra de referência, ou seja, nó de referência, né? O que seria um nó de referência? Também é conhecido como barra swing, em inglês swing é balanço, então é um nome também que se usa, né? Swing bus, reference bus, em inglês lá. Na barra de referência, é eu que digo, eu que sou o analista, o engenheiro, que vou fazer o planejamento, eu digo qual é a barra de referência. Nesse sistema aqui que eu vou trabalhar, a barra de referência é tal. Aí, o que distingue essa barra de referência? Ela é uma barra onde eu já sei a tensão, previamente, VI, módulo e fase, então foi especificado. Então, não preciso calcular, já sei, né? Eu estou amarrando isso. Então, nessa barra, eu vou calcular 2 coisas que faltam, que é a potência gerada nessa barra, ativa e reativa. Tá, então, com isso, me resolve o problema, já que para essa barra de referência, eu posso escrever 2 equações de balanço. Tenho 2 equações de balanço escritas e tenho 2 variáveis a serem calculadas. Aí estaria resolvido, né? Só que eu tenho que garantir isso daqui. Por que é verdadeiro, então, dizer que eu posso amarrar a tensão e conheço o ângulo? E vamos ver, então, essa discussão aqui. Então, vamos só adiantar. Por que eu posso, numa barra de referência, eu posso segurar a tensão no valor que eu quiser? Para me fazer isso, eu teria que ter mecanismo, ter meios de controlar a tensão. Para me controlar uma tensão, em qualquer ponto que seja, eu tenho que ter uma fonte de potência reativa. Eu tenho que ter como injetar reativo ou retirar reativo. Aí, se eu tiver um mecanismo desse, tiver uma fonte, aí sim eu posso, se a tensão quiser variar, por exemplo, a tensão está ficando baixa, eu injeto reativo, ela sobe. Aí, se ela está ficando muito alta, eu retiro o reativo, ela desce. Então, fico mantendo a tensão por um mecanismo de controle, onde a tensão vai seguir um set point. Tem um set point tá especificado, e aí eu fico comparando o erro entre a tensão atual, no momento, e o valor de referência dela, e corrijo o erro. Então, isso aqui é possível aonde? Nas usinas geradoras,
Sempre a gente tem a máquina síncrona, ela tem o campo dela, né? Ela tem a excitatriz dela, onde a excitatriz faz exatamente isso. Através do regulador automático de tensão que a gente deu lá no começo, um diagraminha que aparecia, ele faz exatamente isso. Ele vai aumentar ou diminuir a excitação, né, da máquina, do campo, para injetar ou retirar reativo, de tal forma que a tensão terminal é mantida dentro de um valor especificado. Então não é uma suposição ruim, né? Porque eu tenho como fazer isso. Então, sempre a gente vai ter condições de controlar essa tensão, desde que eu tenha exatamente, né, o equipamento adequado, ou seja, esteja no ponto adequado. Então, em toda a usina geradora, isso é possível. Eu também tenho como controlar a tensão em subestações que não tem geração, não é usina geradora mesmo, mas tem bancos de capacitores, tem reatores, tem compensador síncrono, aquela máquina que a gente viu, um compensador síncrono, apareceu na primeira figura, ela faz exatamente isso, injeta ou absorve reativo, então mantém a tensão. Ali, por exemplo, na subestação Vila do Conde, da Eletronorte, que atende a Hidro, né? Aqui, acho que é Barcarena, Vila do Conde, ela tem compensador síncrono, então ela vai controlar a tensão também. Então, nesses pontos, que é possível controlar a tensão, eu posso, então, escolher como barra de referência, dizer que então, a tensão vai ser dada a um valor que eu especifiquei de projeto. Tá. E aí o ângulo? Aí como é que eu vou amarrar o ângulo, né? Aí o negócio de amarrar o ângulo é o seguinte. Vamos só voltar aqui, ó. Uma expressão dessa aqui. Aqui dá para ver. Para me transmitir potência, estou transmitindo potência, que é a potência transmitida, né? Essa parcela aqui é a potência transmitida. A gente viu já várias vezes, que eu destaquei lá quando a gente fez o modelo Pi da anime, que para me transmitir potência ativa, ela vai depender da abertura angular. Então está aqui, está dizendo aqui, depende do cosseno de um ângulo delta I menos o ângulo delta K, ou seja, delta IK. Então, se depende da abertura angular, ela não depende do ângulo em si. Essa aqui é a lógica. Então, o valor absoluto do ângulo, se é 0, se é 1000, se é 2000 graus, não interessa. Interessa a diferença dele no ângulo em relação ao outro. Então, como eu estou fazendo o meu load flow, eu vou escolher uma barra, que é chamada barra de referência, a partir da qual todas as outras barras vão... A gente vai obter os ângulos de todas as outras barras a partir dela. Então, pode dizer que o ângulo da barra de referência, digamos, é 0. Ou um valor qualquer que eu quiser. Normalmente é 0. Por quê? Porque o ângulo da próxima barra ligada vai ser um valor relativo a esse 0. Então, vai ser menos alguma coisa. Entendeu? Menos tantos graus. Aí, a solução que vai me dizer quais são os ângulos das outras tensões. Dessa daqui, eu estabeleço como 0, como referência, e a solução vai me dar esses outros ângulos de forma consistente. Entendeu? Então, pronto. Então, eu encontrei uma barra chamada referência que eu vou estabelecer, onde eu posso garantir que isso aqui é conhecido. Então, passo a trabalhar só, a calcular essas duas coisas. E a outra barra? Mas a gente sabe que um sistema com milhares de barras, um sistema grande, não pode todas serem referência. Né? Referência pode ser uma. Por essa questão do ângulo aqui, ó, não dá para todas as barras serem referência, né? Não vai ficar inconsistente, né? Porque a gente vai ter várias referências para o ângulo. Então, só pode ser uma mesmo. Então, cada estudo de fluxo de carga só pode ter uma barra de referência, tá? Se tiver duas, é claro que é inconsistente, né? Vai dar erro logo. Ah, tá. Então, agora apareceu outro tipo de barra, que é uma barra de tensão controlada.
ou barra chamada de geração, ou barra chamada PV. Esse PV quer dizer potência e tensão. Então, é isso mesmo que a gente especifica. Uma barra de tensão controlada, eu vou especificar, ou seja, eu vou garantir a potência gerada daquela barra e o módulo da tensão de novo. Então, como na barra assim, de referência, ela também tem um módulo da tensão conhecido. Né? Então, que tipo de barra é essa? Bom, já falamos, né? Para me fazer controlar a tensão, tem que ter mecanismos, tem que ter fonte de reativo aí para fazer isso. Então, certamente, todas as outras usinas, no sistema elétrico tem um monte de usinas, a gente vai fazer o load flow, uma delas a gente escolhe como referência, por exemplo, né? E as outras que sobram, elas são chamadas barras de tensão controlada, porque eu tenho esse mecanismo de regular a tensão, que é lá a excitatriz das máquinas, né? E a geração das usinas, elas são definidas. Isso aqui corresponde ao despacho da usina. A usina, ela já parte, né, com essa informação conhecida. O próprio mercado exige, quando vai se vender energia, você vai saber da sua usina quanto é que você gera em cada instante, ali, em cada hora, por exemplo. Qual é o nível de geração que você vai estar em cada dia, cada hora do dia. Então, é tudo bem definido. Então, já tem esse valor aqui para todas as usinas. E para a barra de referência, que também é uma usina, eu tenho esse valor, só que ele só é conhecido no final da solução, né? Porque ele é calculado lá. Então, ele é mais ou menos, a barra de referência, ela faz, então, esse ajuste do balanço, né? Alguma diferença que vai ocorrer devido a perdas, porque as perdas elétricas só vão ser conhecidas no final da solução. Então, quando converge a solução, aí eu tenho todas as perdas. Aí eu tenho que ajustar isso numa barra de referência. Aí é o cálculo final aqui, da geração ativa e reativa da barra de referência, leva em consideração isso também. Tá? Mas as outras já posso dizer quanto é a geração. Aí, com isso, eu tenho mecanismos de controlar a tensão, tenho mecanismo, né? O despacho é fornecido. Eu vou calcular, então, para essas barras, duas coisas. O reativo, que eu tenho que gerar naquele ponto, e a abertura angular dela. Então, eu tenho duas equações também, e posso calcular, então, essas duas coisas. A gente dá para entender que nessa barra de tensão controlada aqui, PV, esse reativo que eu vou calcular, qual é a finalidade dele? É manter essa tensão constante. Então, eu vou calcular quanto eu preciso gerar para manter essa tensão constante. E que eu quero segurar a tensão, quero manter um valor. Então, preciso saber quanto é a geração de reativo, tá? Bom, e aí o último tipo de barra é essa aqui. Pelo jeito que vocês estão vendo, a primeira barra, a tensão já é conhecida. Outro tipo de barra, a tensão já é conhecida. Aí a solução de load flow, como a gente viu, é encontrar todas as tensões do módulo e fase. Se eu encontrar todas as tensões do módulo e fase, eu tenho a solução que eu procuro, aí a partir dela eu calculo o resto. Então, se a gente fosse seguir nessa mesma linha, então o load flow não precisa resolver, porque já tinha todas as tensões. Faltava calcular alguns ângulos, né? Então, aqui tem uma barra que ela é mais geral, é uma barra que ela tem menos exigência, né? Uma barra de carga, que a gente chama barra PQ. Aí essa barra de carga, ou barra PQ, ela tem a seguinte suposição. A potência ativa gerada dela e a reativa gerada são conhecidas, são especificadas. E nessas barras eu calculo, então, módulo, a fase da tensão, módulo e fase. Esse aqui, então, a gente pode ver que é uma barra que ela já é mais flexível. A tensão pode ser um valor qualquer calculado, não é um valor fixo, né? Eu tenho que
posso calcular esse valor aqui dentro de uma faixa que me garanta a qualidade, né, da energia para o consumidor ali, né? E normalmente isso já está estabelecido pela regulamentação, né, da agência reguladora, a ANEEL. Então fica uma faixa para mim especificar minha atenção ali dentro. E o ângulo vem em consequência. Então a barra de carga é a barra mais geral e, por exemplo, a geração pode ser zero, né? Normalmente, a maior parte das barras de carga não tem geração. É zero, zero, zero. Por uma barra de carga, por exemplo, um shopping lá em Guatemi, sei lá, uma barra de carga, quando eu for calcular. Então, isso aqui eu sei que lá não tem geração, lá é zero. Eu vou calcular só a tensão, módulo e fase. E assim vai. Então, a maioria das cargas, né, do sistema elétrico são barras de carga. A minha residência é uma barra de carga. Milhares, são todas desse tipo aqui. Então, fica mais flexível porque eu posso, numericamente, eu tenho mais liberdade, né, de chegar numa solução razoável, já que as tensões podem variar um pouco. Então, esse é o panorama, né? Para fazer estudo de fluxo de carga, a gente tem que primeiro definir esses três tipos. Isso aqui, antes de iniciar os algoritmos, a gente tem que dizer o que é barra de referência, dizer quais são as barras de tensão controlada e dizer quais são as barras de carga. Aí definiu isso, aí você vai entrar com os outros dados, vai entrar com a matriz, admitância e essas coisas, aí roda os programas lá e sai a solução, tá? Então vamos ver assim qual é assim mais detalhadamente qual é a finalidade de cada barra dessa. A barra de referência, já falou, mas aqui está repetindo uma coisa. Ela, na solução do fluxo de carga, ela tem a seguinte função, eu já falei, né? Primeira função da barra de referência, estabelecer a referência para as aberturas angulares das tensões de novidade. Isso aqui a gente já viu, então aquele delta na barra de referência é zero, ou um ângulo qualquer. Você vai dizer quanto é, que normalmente é zero. Mas esse é o fundamento de fazer isso, é que, para mim transmitir potência no sistema elétrico, eu preciso da abertura angular. Então, razoável, eu partir de um ângulo de referência e abrir os outros ângulos das tensões em relação a isso. A outra finalidade dela, que a gente viu, é isso aqui, ó. Na barra de referência, eu vou calcular no final da solução, na barra de referência daqui, ó, eu vou calcular a geração dela, ativa e reativa. Então, a geração da barra de referência, ela vai ter que dar uma contribuição, né, para a carga, né, mas para essas perdas. Então, como essas perdas aqui, essa aqui é perda I quadrado R, né? Enquanto você não conseguir a solução mesmo, o método não convergiu, não dá para você calcular as perdas nos ramos, né, as perdas nas linhas. Aquela corrente ao quadrado vezes a resistência, a perda ativa, e a perda reativa, que é a corrente ao quadrado vezes a reatância. Aqui eu só vou saber quando eu estiver na solução. Então, é uma coisa que eu só conheço no final. Como eu só conheço no final, é uma potência que eu tenho que fornecer, tenho que gerar. Então, nesse caso, essa potência é atribuída à barra de referência. Então, é uma usina, normalmente a barra de referência, a gente escolhe uma usina que tem uma certa folga aí, né? Um sistema elétrico, digamos, tem um sistema que você vai fazer, sistema brasileiro tem usina em tudo que é lugar. Você escolhe uma delas como referência. Normalmente a gente escolhe a maior, a que tenha mais folga, etc., para ser referência. Então, outra finalidade da barra de referência, outra característica, aliás, é essa daqui. Só existe uma barra de referência para cada estudo realizado. Já dá para entender por quê. Eu não posso ter duas ou três, porque eu não teria uma referência única para as aberturas angulares. Eu não posso ter duas referências para o ângulo do mesmo problema. Aí ficaria uma coisa inconsistente.
Então, só deve existir uma barra de referência para cada estudo. Ainda tem um detalhe. Se você não definir uma barra de referência, você não consegue rodar um Loadflow. Todos os programas, eles dão erro. Ele quer saber qual é a referência. É porque é uma coisa intrínseca do problema, né? Da natureza do problema. Precisa fazer a abertura angular em relação a um certo ângulo de referência. Aí outra característica, as barras de referência são normalmente usinas geradoras, como eu falei. Normalmente, né? Está aqui, normalmente são usinas geradoras. Ou interligações entre sistemas. Por que é normalmente usinas? Porque não necessariamente sempre vai ser, a barra de referência vai ser uma usina. Quando você está trabalhando num sistema elétrico grande, lá, que envolve usinas, as usinas vão ser representadas, certamente que uma delas vai ser uma barra de referência. Mas se você estiver trabalhando com uma parte do sistema que não tem nenhuma usina, se for fazer um estudo para a área metropolitana de Belém, os alimentadores da Equatorial Pará, que atende a área metropolitana de Belém, não tem geração, assim, física. Não tem. Tem o quê? Tem uma barra que interliga, uma subestação que é interligada ao sistema supridor, que é a Eletronorte. Então, aí eu vou ter que fazer um estudo de fluxo de carga para o sistema interno aqui. Eu quero só essa área metropolitana. Ou então, só quero, digamos, só a subestação da Pedreira, PD05. Então, é uma coisa bem específica. Aí, então, para mim fazer qualquer estudo de fluxo de carga, eu tenho que ter uma referência. Se não tiver, não faz. Então, aquela barra da subestação, ela passa a ser uma barra de referência. Então, a partir daquela subestação, é o que eu vou fazer meu load flow para o interior dela, né? Para o resto do sistema interno a ela. E aí, a geração ativa e reativa da referência, que eu preciso ajustar no final, é a injeção que vem do outro sistema. Então, o que eu obtiver aqui de injeção para a barra de referência vai ser fornecido pelo outro sistema interligado. Tá? Então, não necessariamente eu tenho que ter fisicamente a usina, tem que ter o conceito. Eu tenho um nó elétrico aqui e quero fazer um estudo interno para o sistema que está após. Então, essa barra aqui de fronteira é a referência. A partir dela que eu vou fazer todos os ângulos. Então, a abertura angular das tensões que estão após estão para a subestação, após a subestação, em relação à tensão que eu estabelecer nessa barra de referência, que é a barra da subestação. Eu tenho que dizer qual é o módulo e a fase. Normalmente é 0, né? E aí, quando eu fizer um outro estudo que envolver um C maior, essa referência passa a ser outro lugar, entendeu? Passa a ser uma outra barra. E assim por diante. Então, a referência, pode ser usina, mas não necessariamente, né? Pode ser outras barras de interligação, por exemplo, onde eu tenho interesse de fazer a minha análise. Bom, barra de geração ou barra PV. Então, como é que a gente escolhe isso aqui? Aí sim, é aquilo que já tinha falado, um sistema que tem muitas usinas, uma delas é referência, as outras são barras PV. São usinas geradoras com despacho fixo. Então, para as barras PV, já sei, a potência gerada ativa só, a reativa eu não sei, porque a potência reativa a ser gerada nessa barra PV depende, né, da solução, né? Quanto eu preciso de reativo para manter a tensão aqui constante. Mas a potência ativa já está definido, que é o despacho da usina lá, que já foi pré-definido, etc. Pelos contratos de energia, pelo mercado. Então. Agora, uma barra PV pode ser um consumidor mesmo, não precisa ser usina. Os grandes consumidores de energia, eles têm contratos de fornecimento diferenciado, né? Então, digamos, uma indústria grande, ela vai ter um contrato de energia com uma tensão especificada.
Então, não dá para estar assim, atendendo a indústria lá com uma atenção qualquer, uma residência, né, um shopping. Ela exige no contrato um valor de tensão especificado. Então, para isso, se eu vou atender aquela indústria, eu tenho que ter um mecanismo de uma subestação ali perto, né, que regule a tensão para ser entregue na barra da indústria a tensão constante. Então, aquela barra da indústria, consumidor industrial, no caso, o nó elétrico dele, é uma barra PV, num fluxo de carga. Eu já estou amarrando aqui a tensão que eu forneço e eu quero saber lá na minha subestação que está interligada a esse ponto, quanto é o reativo que eu tenho que gerar para manter essa tensão. Aí eu vejo se é possível, né, o que tem que fazer. Aqui no nosso caso tem um exemplo típico, que é a Hidro, né, a antiga Albras, que ela é assim, ela é uma carga bastante pesada, né? E ela tem contrato com tensão controlada, e aí na subestação que fica lá perto, que é a subestação de Vila do Conde, tem lá os mecanismos para gerar essa tensão controlada. Tem compensador síncrono, banco de capacitor e outras coisas, que com a gestão desses ativos aí, eu consigo fazer a tensão de entrega na indústria ser constante, né? Outra possibilidade para barra PV são todas as barras de intercâmbio ou interligação entre sistemas. Olha, uma barra de interligação entre sistemas é uma coisa assim. Vamos pegar aqui na subestação do Guamá, da Eletronorte. A Eletronorte fornece energia para a Equatorial, né? Aí tem vários pontos de entrega dessa energia. Um dos pontos, aqui perto mesmo no Guamá, tem uma barra lá entre uma subestação e outra. E aí, pelo lado da Eletronorte, tem um transformador, uma subestação, e pelo lado da CELP tem outra, de recebendo. Então, a tensão que está de um lado, do lado da Eletronorte, não pode ser perturbada, né? E a tensão que está do outro lado também não. Então, esses dois pontos de interligação, eles têm que ter uma tensão controlada, uma tensão constante lá. Então, se eu fazer um load flow com um sistema desse, de interligação entre dois sistemas, eu tenho que manter a tensão de um lado e manter a tensão do outro, ou seja, o módulo das tensões são mantidos. Se eu mantenho o módulo da tensão de um lado igual à tensão do outro, por exemplo, o que vai acontecer? Não flui reativo. A gente viu, né? O problema lá é que não há fluxo de reativo entre um sistema e outro. Se não há fluxo de reativo entre um sistema e outro, as tensões não são perturbadas. Então, essa é a política de operar os sistemas nas interligações. Cada empresa é responsável pela gestão do seu sistema, do controle da sua tensão. Então, não é desejável que perturbações de um sistema passem para o outro. Então, eu tenho que estar sempre controlando as tensões de forma a minimizar esses impactos, né, de variação de um sistema no outro. Então, nessas barras são tipo PV. Sempre, né? Sempre PV. Então, aí vocês podem ver que acaba ajustando, né? Não tinha solução matemática, mas vai tendo solução do ponto de vista, né, de consideração de engenharia. E a última barra, PQ, essa é a mais simples de todas. Ela não tem tantas exigências, porque a tensão dela aqui, que eu vou calcular, ela pode admitir uma certa variação entre o mínimo e o máximo. Então, as barras mais comuns são essas aí, e aí dá uma certa flexibilidade aos métodos. Aqui é um exemplo, né? Um exemplo de uma barra PV, PQ, aliás. Aqui está num sistema de tensão 230 kV ou acima. Então, para esse nível de tensão, por exemplo, quem tem especificado, né, devido ao requisito de qualidade da tensão, né, que esses sistemas
tem que operar com tensão adequada, esse verdinho, e essa tensão adequada, de acordo com norma, ela pode variar entre 0,98 da tensão nominal, TN a tensão nominal, 0,98 PU, a 1,03 PU, ou seja, com 1,03 da tensão nominal. Se for tensão nominal 230, 0,98, 230 e aqui 1,03, 230. Então, assim, é exigido isso, né, para atender um consumidor, se ela estiver atendendo. Aí, nessa faixa está ok, é de boa qualidade, não sofre multas, não sofre nada. Porém, se baixar um pouco, ela entra numa faixa chamada tensão precária, que vai até 0,95 PU, ou 0,95 da tensão nominal. Aí, estando com tensão precária, ela tem que ficar alerta, tem que corrigir, tem que voltar para dentro dessa faixa. Não é permitido ficar operando constantemente. E tensão crítica é mutável, né? Uma tensão crítica é abaixo desse valor aqui, não pode ter tensão crítica em regime permanente. Ela pode ser acima ou abaixo. Subtensão, a gente não pode operar com subtensão. E os equipamentos elétricos, eles têm uma especificação de tensão para funcionarem corretamente. Tudo, né? Tudo que é sistema elétrico aí, qualquer equipamento, dispositivo, ele opera adequadamente numa faixa de tensão. Se fugir, vai criando problemas, pode ter queimas, etc. Se a tensão cai muito, aí vai acontecer um fenômeno de aumentar um pouco a corrente. A tensão cai, a corrente aumenta um pouco, assim, de forma a tentar manter uma potência, e a corrente aumentando vai aquecer e vai queimar alguma coisa. Então, por outro lado, se a tensão aumenta, a corrente pode diminuir um pouco, né? Mas no caso da tensão aumentar, eu vou ter problema com o isolamento. O nível de isolamento pode ser rompido. E tudo que é equipamento tem um nível de isolamento adequado, né, para aquelas condições de operação. Se eu for aumentar o nível de isolamento, vai ficar muito caro. Então, é uma solução aí de compromisso. Se o negócio é para trabalhar com 480 volts, o nível de isolamento é 1. Se é adequado para operar com 127 volts, pode ser outro. Então, não vou colocar muito isolamento numa coisa que está especificado para um certo nível. Então, é o que acontece, né? Não dá para trabalhar também com sobretensões permanentes. Então, é isso. Então, as soluções que a gente vai obter, elas vão estar restritas, assim, né? As barras, tipo de carga, elas admitem variação, mas tem que estar dentro de uma faixa. Então, aqui, resumindo, a gente tem, então, um quadro resumo de barra, tipo de barra. A PV especifica a potência ativa e a tensão em módulo. PQ especifica a potência gerada ativa e reativa. E a barra de referência especifica o módulo da tensão e o ângulo. Então, com isso a gente consegue levantar aquela indeterminação inicial do problema de fluxo de carga, pelo fato de só ter duas equações de balanço por cada nó elétrico. Aqui é a última transparência dessa aula. Então, aqui, a gente está falando, então, que o problema do load flow, inicialmente ele é uma coisa matemática, a gente escreve as equações de balanço, mas não tem nenhum interesse a solução puramente matemática, né? Porque ele pode ter tensão baixa, pode ter tensão alta, tem que estar dentro de uma faixa, não pode ter sobrecarga em linhas, transformadores, não pode ter corrente excessiva, né, que ultrapassa o limite térmico. Os tapos de transformadores têm limite de coisa de operar, né? Chega, bate no limite superior, bate no limite... Tudo tem restrição. Então, eu tenho que providenciar uma solução de engenharia. Então, eu tenho que respeitar as restrições operacionais. Então, o problema fica bastante amarrado. Um problema de fluxo de carga com um grande sistema envolve a solução simultânea, que a gente viu, de duas N equações de balanço, e dependendo do N, que é o tamanho do sistema, pode ser enorme.
tiver um sistema de 1.000 barras a 2.000 subestações, 2.000 equações. A solução simultânea para achar assim, as tensões que vão atender a todos esses balanços, né? E ângulo. Aí se eu coloco todas essas restrições, ainda fica mais difícil. Né? Restrição de tensão, restrição de potência gerada ativa, potência gerada reativa, restrição de fluxo das linhas, ativo e reativo. Então, é um problema pesadão mesmo, bastante pesado, que precisa de métodos que sejam numericamente eficientes para isso. Aí uma coisa que vocês podem se surpreender, às vezes, é isso aqui. Está rodando um load flow lá, aí você diz, bom, vou colocar uma barra PV. Aí eu iniciou o problema com uma barra PV, ou seja, a tensão está amarrada. Esse ponto aqui, a tensão vai ser um PU. Aí rodou, convergiu, aí foi olhar lá, a tensão, em vez de 1, apareceu 0,98. Pô, alguma coisa está errada. Se eu disse que era 1, e apareceu 0,98. Então, isso acontece muito pelo seguinte. Para ele manter essa tensão aqui na barra PV, 1 PU, eu tenho que ter reativo. Por exemplo, isso aqui, aí o reativo são fontes, né, de reativo, que elas estão entre o mínimo e o máximo. E muitas vezes a solução do fluxo de carga vai evoluindo para um ponto que eu não tenho mais capacidade de gerar reativo. Cheguei a bater no limite superior, por exemplo, da capacidade do equipamento. Aí se eu bater no limite superior ou inferior, por exemplo, aí não tem mais como eu alterar reativo para manter isso. Aí eu libero o algoritmo lá, o programa, né? A lógica libera esse tipo de barra para ser uma barra PQ. Já que não tem mais como fisicamente implementar essa restrição, vamos liberar e vamos fazer com que a barra seja uma barra sem restrição de tensão, ela fique só com a faixa, né, mais ampla aqui. Aí a solução final você vai analisar e ver se consegue operar assim, ou se você tem que fazer alguma outra correção. Tá? Então a gente vai ver tudo essas coisas, a gente vai pegando sentimento e fazendo. Isso que é o planejamento, fazendo planejamento. Então, na outra aula, a gente vai ver os métodos, são esses. Vai começar com esses métodos. Método Gauss, Newton, desacoplados, são os métodos de solução do problema. Pessoal, então é isso aí por hoje. Para vocês aí, se não tiverem nenhuma dúvida, um bom fim de semana. Vamos nos cuidar aí, que ainda está muito pesado o negócio da pandemia aí. E aí, na terça, a gente se encontra de novo aí para continuar com a matéria. Alguma dúvida, alguma coisa? Para a apresentação.